Olá, seja bem-vindo ao Zenit Astrológico, o nosso canal para falar um pouco mais a respeito de astrologia e entender também como todo esse conhecimento é desenvolvido, ok? Eu sou o Matheus Fardim, sou astrólogo e tarólogo e disponibilizo para você aqui todos esses canais para você falar comigo, deixar sua dúvida, sua sugestão de vídeo, para que a gente possa abordar e conversar um pouco mais nas próximas edições de vídeos, ok? Então você pode entrar aqui pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo meu site e falar diretamente comigo. Fique muito à vontade. Este vídeo ele é a segunda parte de uma série que eu quis trazer aqui para você, falando a respeito do horóscopo. Se você gosta de astrologia, se você acompanha o tema astrologia, você certamente já deve ter passado ali por aquele horóscopo de jornal, horóscopo de site, né, que toma o seu signo solar, que toma ali o signo onde estava o Sol quando você nasceu como referência, para fazer algum tipo de previsão sobre a sua vida. Então, se você. A nossa ideia, né, se você já viu isso, a nossa ideia aqui é entender se isso realmente funciona. Como funciona isso, né? Como funciona esse horóscopo? Será que ele realmente é relevante? Então, é isso que eu te convido a gente a entender um pouquinho mais por aqui. Vamos lá? Olá! Como eu comentei, essa é a parte 2 de um vídeo, então eu espero que você já tenha visto a parte 1. E aqui a gente vai fazer um rápido recap, só para a gente entender o que foi falado, tá bem? Então a gente começou lá no vídeo 1 falando sobre o que é um mapa astral, que ele é, na realidade, a composição de um evento que aconteceu em 3 dimensões, né? Esse evento pode ser o seu nascimento, pode ser o lançamento de uma empresa, pode ser qualquer outra coisa, mas a gente vai entender da perspectiva do evento qual era a relação dele com o universo ao seu redor. Então a gente transforma este elemento em 3 dimensões em um elemento em 2 dimensões através de complexos cálculos, que hoje, ainda bem, a gente tem os programas de computador e os aplicativos de celular para fazer isso para a gente. E desses complexos cálculos, né, que a gente fez aqui, a gente transcreve isso no formato de um mapa astral, tá? Com os posicionamentos aqui todos anotados, com os números dos posicionamentos todos anotados. Não é muito diferente, como eu expliquei lá no outro vídeo, de você olhar um mapa rodoviário, né? Um mapa ali do seu Google Maps ou do seu Waze. Tá? A gente vê um acontecimento aqui que está em 3 dimensões, que tem várias camadas, mas colocado dentro de uma ilustração aqui em 2 dimensões. Tá? Então, basicamente, o mapa astral vai fazer a mesma coisa. Nós até analisamos, né, um mapa fake ali, né, um mapa só para a gente poder observar qual é o raciocínio por trás da astrologia de uma pessoa A e uma pessoa B, qual é o papel dos signos em cada uma dessas casas. Né? Por que é tão importante a gente saber quais são as casas e em qual signo ela está, para a gente poder fazer qualquer tipo de leitura a respeito desse mapa. Então, o que eu quis dizer, o que eu quis trazer para você especificamente com essa parte do vídeo anterior, é isso, né? É muito importante, é muito relevante a gente saber o posicionamento correto das casas. Porque é nas casas que estão os assuntos, né? A personalidade, o trabalho, como a pessoa lida com filhos, como a pessoa lida nos relacionamentos, são as casas que ditam isso, tá? Não é o planeta, não é o signo. São as casas que falam destes temas. Os signos vão dizer só como isso é feito, tá bem? E que dentro de um mapa astral você tem os 12 signos, né? Não é apenas um, não é apenas o seu signo solar. Cada signo pode estar regendo um tema da sua vida, né? Cada signo está trazendo um clima, né? Está trazendo uma percepção naquele tema da sua vida que é representado pela casa, ok? Ah, mas e pontos importantes, né? Quais são os pontos mais importantes? No vídeo anterior a gente falou ali sobre a importância do ascendente, né? Como ele é o ponto mais relevante, porque também é a partir dele que a gente calcula as outras casas, né? Geralmente. Então ele é um ponto bastante relevante. E além disso, é onde o céu toca o chão, né? É quando a eclíptica cruza com o chão. Então, quando alguma coisa aparece aqui no ascendente, né? Tá ascendendo, tá subindo, né? Ou, por exemplo, o nascer do Sol, uma estrela ou um planeta que está passando do ascendente para cima e começa a ser visto pelo evento, né? Começa a entrar na perspectiva do evento aqui, isso é muito relevante, isso é muito importante. Então o ascendente é extremamente importante dentro de um mapa astral.
Também falamos sobre a importância do Sol e da Lua, que, na minha opinião, eles não são tão importantes quanto o ascendente, mas se a gente fosse elencar aqui 3 pontos indispensáveis para a gente fazer qualquer leitura dentro de um mapa, com certeza eu elencaria aqui o ascendente, Sol e Lua, tá bem? Logicamente em conjunto com os signos, né? Então o posicionamento desses 3 pontos nos signos. Isso é crucial para fazer qualquer leitura de um mapa astral, ok? E aí a gente entra no tema deste segundo vídeo, que é a problemática do horóscopo, né? Por que o horóscopo de jornal, qual foi o problema que ele encontrou para poder existir, né? Como a gente faz uma previsão coletiva, né? De uma coisa que é tão intrincada e que é tão do momento, né? É tão pessoal. Então, se a gente fala que esse evento é o nascimento de uma pessoa que nasceu no quarto ao lado, que nasceu ali um pouquinho depois, né, ou no quarto ao lado, ou alguns minutos depois, mesmo que seja no mesmo local, todos estes pontos que a gente olha aqui no mapa já vão ter mudado de lugar. Então, como que eu faço uma previsão para um grupo de signos, né, por exemplo, todos os librianos, né, se eu não tenho informação suficiente nem de uma pessoa, né, para criar esse mapa astral, quiçá de toda uma população, de todo mundo que nasceu em anos diferentes, lugares diferentes, como eu faço essa leitura, né? Como eu olho para este mapa e falo, olha, os librianos terão um dia focado no trabalho, por exemplo. Né? Como é feito isso? Esse foi o principal ponto, né? O principal problema aí que quando a gente foi pensar no horóscopo, foi pensar numa forma de fazer uma previsão mais coletiva, os primeiros astrólogos ali encontraram, tá? E agora eu quero falar para você como isso foi resolvido ou, né, como isso foi amenizado. A primeira solução foi eleger um dos pontos que fosse mais importantes. A gente falou ali sobre o ascendente Sol e Lua, tá? Porém, a gente tem uma peculiaridade. A Lua, ela muda muito rápido, né? Em um dia ela anda 12 graus, então é muito difícil ela começa o dia num signo, termina em outro, então é um ponto muito rápido para a gente tomar como referência, tá? Dificilmente você consegue virar para uma pessoa e falar, você sabe onde estava a Lua no seu nascimento, né? Se ela não tem essa informação, se ela não tem essa formação, né, astrológica, ou conheça pelo menos minimamente, né, se ela nunca calculou o mapa dela, ela dificilmente vai saber essa informação, tá? Já o Sol, ele tem um ritmo, né? Ele tem um caminhar dentro do mapa astral, dentro da eclíptica, muito mais constante, tá? Então a gente toma o Sol como referência para falar sobre o horóscopo. O Sol, ele caminha aproximadamente 1 grau por dia, tá? Isso faz com que, dentro de um ano, né, dentro dos 365 dias do ano, ele tenha feito uma volta completa na eclíptica. Ele tenha passado pelos 12 signos, o que dá aproximadamente também um signo por mês, tá? Esse ritmo, ele não é... Eu tô frisando aqui que é aproximadamente, porque ele não é tão constante assim, tá? Existe uma pequena diferença, não é necessariamente 1 grau, é um pouquinho menos, a gente está falando de segundos, de minutos e segundos a menos aqui, mas que no acumulado do ano, né, ele vai dando uma diferença um pouco maior, que quando chega o ano bissexto, ele se corrige. Mas até lá, né, uma vez, pelo menos todo ano, o Sol ele vai dar uma pequena diferença aí, ele não vai andar exatamente 1 grau por dia. Porém, essa constância do Sol fez com que a gente pudesse prever só de olhar para o nosso calendário, aonde estaria o Sol, tá, dentro daquele ano. Então, se eu sei que ele leva aproximadamente um mês para cruzar um signo, e que todo abril, né, todo 19 e 20 de abril, todo 19 e 20 de abril ele está saindo aqui de Áries, entrando em Touro, eu sei que no próximo ano ele vai estar por aqui também, ele vai estar nessa regiãozinha aqui também, dentro desse mesmo mês, tá? Então essa possibilidade de prever a posição do Sol pelo calendário que já está todo mundo habituado, criou aquela famosa tabelinha dos signos, né? A gente eliminou a data e a hora da equação e passamos a nos concentrar apenas no dia. Então, quando a gente fala aquela tabelinha, né, de aproximadamente a posição dos signos, ela fala onde estava o Sol
naquele dia. Então a gente sabe que geralmente ali por volta de 21 de março o Sol está entrando em Áries. Por volta de 20 de abril ele está saindo de Áries e já entrando em Touro. E isso acontece todos os anos, mais ou menos, aproximadamente, tá? Nessa mesma data, tá? Por que aproximadamente? Porque, como eu comentei, existe uma pequena diferença. Se você for pegar, por exemplo, agora, no ano de 2021, a criança, né, o nenê que nasceu aqui no dia 20 de março, tá? Após as 6h30 da manhã, ele já não era mais pisciano, tá? Essa mudança aconteceu de signo, né? O Sol ele saiu de Peixes e entrou em Áries no dia 20 de março, às 6h30 da manhã, horário de Brasília, tá? Então, se a criança nasceu aqui no dia 20 de março, ela não é pisciana, ela já era ariana. O Sol já tinha cruzado essa fronteira do signo e já estava dentro do signo de Áries, tá? Então, por isso que a gente sempre fala, é aproximado. Se você nasceu nessas datas limites aqui, nessas datas limítrofes, né? É sempre bom você saber, você precisa saber, na verdade, o horário para poder saber exatamente em que signo estava o Sol no instante em que você nasceu. Agora, se você nasceu numa data no meio desse espaço de tempo aqui, você certamente, o seu signo vai bater com essa tabela. Por exemplo, eu nasci no dia 8 de novembro, tá? Ele é precisamente o meio dessas duas datas aqui, né? Entre 23 e 21 de outubro, o meio dessas duas datas aqui vai ser aproximadamente ali o dia 8 de novembro. Eu tenho o Sol posicionado precisamente aqui em 16 graus, tá? De Escorpião. Então, assim, não importa o horário que eu nasci, eu tenho certeza que o Sol estava nessa região aqui de Escorpião, no meio de Escorpião, então eu sou escorpiano, eu tenho Sol em Escorpião, tá? Agora, se eu tivesse nascido nessas datas limites aqui, né, tipo entre 22 de outubro e 22 de novembro, aí eu precisaria saber a data certinha para ter essa certeza, né, de onde estava o Sol no instante em que eu nasci, tá bem? Bom, então, quando a gente fala sobre o horóscopo de jornal, acho que o ponto principal é que a gente eliminou a necessidade da hora para ser mais específico, né? A gente tira a hora da equação e começa a observar aquilo que todo mundo sabe. Você sabe que dia você nasceu, quando é o seu aniversário? Legal, então a gente sabe qual é o seu signo, tá? Então foi esse mais ou menos o racional para a gente começar a calcular o horóscopo das pessoas. Aí chega a solução 2, né? Mas tudo bem, então eu sei que a pessoa nasceu ali dentro daquele espaço de tempo entre outubro e novembro, perdão, entre setembro e outubro, então eu sei que ela é libriana, ela tem o Sol em Libra, né? Ok, mas eu preciso saber mais detalhes, como por exemplo o horário em que ela nasceu, para eu poder calcular as casas, né? Como que eu vou saber aonde está o dinheiro dessa pessoa, aonde está a família, o relacionamento, né? Para eu poder fazer qualquer previsão sobre essa pessoa que nasceu com Sol em Áries, perdão, com Sol em Libra. Então eu só tenho essa informação, tá? Foi aí que surge uma outra alternativa, que é transformar este Sol em ascendente, tá? Então, se eu sei o Sol da pessoa e eu sei que o Sol é um ponto super relevante dentro da astrologia, é ele quem ativa todo o restante do meu mapa através de sua luz, tá? Eu vou colocar ele no ascendente, eu vou colocar ele aqui na casa 1. Posicionando o Sol na casa 1, eu passo a considerar o próximo signo como minha casa 2. Então não importa se o ascendente ele está aqui no começo, no meio ou no fim do signo, tá? Eu não vou considerar isso, eu vou considerar o signo inteiro, aonde está o Sol, como sendo o ascendente, porque é só a informação que eu tenho da pessoa, né? Eu só sei que ela tem o Sol em Áries, tá? E aí eu faço do próximo signo, perdão, Sol em Libra. E aí eu faço do próximo signo, que é Escorpião, a casa 2 dessa pessoa, tá? Esse sistema, essa forma de pensar, ela é muito antiga. A gente está falando aí dos gregos, tá? Que utilizavam um sistema chamado sistema de casas por signos inteiros, tá? Então os gregos, uma vez que eles descobriam qual era o ascendente da pessoa, né? Eles já consideravam aquele signo inteiro como sendo a casa 1, o próximo signo inteiro como sendo a casa 2 e assim sucessivamente.
Então, se a gente trouxe o Sol, que é a única informação que a gente tem, aqui para o ascendente, né? Então eu sei que o Sol estava em Libra e eu coloquei isso como casa 1, as próximas casas eu vou saber instantaneamente, tá? Então quando a gente fala do horóscopo de jornal, é esse o pensamento, é essa a lógica do astrólogo para poder fazer qualquer tipo de previsão. E aí depois eu trago aqui uma colinha para a gente poder saber, né, quais são os temas de cada casa. Cada casa ela é muito complexa, ela vai falar sobre vários temas. Isso daqui é só são só palavras-chave para a gente poder fazer essa leitura, para a gente fazer essa interpretação, tá? Não tome isso daqui como como completo, tá? Isso aqui é um resumo muito resumido, só para a gente poder visualizar como é isso. Então, ok, né? Eu sou um astrólogo de jornal, eu sou um astrólogo que faz ali o horóscopo de jornal, e eu posicionei o Sol dessas pessoas aqui no ascendente, e a partir disso eu sei, né, eu sei onde estariam as casas, eu sei onde estariam os temas da vida dessas pessoas. Como que eu faço a leitura disso? Né? Como que eu faço a leitura desse mapa e por que eu vou escrever lá no jornal que a pessoa vai ter um dia X ou um dia Y com base só nessa informação? Como eu vou conseguir fazer isso? Tá? Vamos tomar como referência aqui as posições do dia 19 de julho, tá? No dia 19 de julho. No dia 19 de julho, tá? Este era o mapa, essa era a situação do mapa naquele momento, naquele dia, tá? E o que a gente tem aqui de importante? A gente vai fazer um exercício agora de tentar recriar, né, o horóscopo de jornal para alguns signos com base neste dia, né? Então o que a gente tem de relevante acontecendo aqui? A gente sabe que o Sol ele trafega aproximadamente 1 grau por dia, né? Então no dia 19/7, ele já estava aqui no finalzinho do signo de Câncer, prestes a ir para o signo de Leão. Então o Sol trafegando de Câncer para Leão é algo, toda vez que um planeta muda de signo, é algo muito relevante, ele vira uma chave, né? Ele muda a sua energia, ele muda a sua forma de se expressar. Então, isso daqui, a posição do Sol é o primeiro ponto importante que a gente vai levar em consideração, tá? O segundo ponto importante é que Vênus estava fazendo a mesma coisa, né? Vênus estava saindo de Leão e entrando no signo de Virgem, tá? Então, Vênus também é um ponto importante para a gente observar neste processo, tá? E a Lua, tá? Nesse dia 19/7, ela saiu de meados aqui de Escorpião, andou 12 graus, então ela até o final do dia deve ter cruzado aqui para o signo de Sagitário, tá? Então a Lua também é um ponto super importante nesse dia, fez um movimento super importante. Os outros elementos, os outros pontos do mapa, eles também são importantes, eles também são interessantes, tá? Mas eles andam muito mais lentamente, então eles não iam sair do lugar, eles iam continuar dentro do mesmo signo. Então, para fazer uma leitura de horóscopo, que é o momento, que é a hora, né, aquele local, aquele momento específico, eles não são tão relevantes para a gente, tá? Vamos fazer esse exercício na prática? Vamos pegar aqui uma pessoa que tenha o signo de Áries, né? A pessoa nasceu com o Sol em Áries. O que a gente faz? Posiciona o Sol, né? Posiciona o signo de Áries no ascendente. Então eu estou supondo que o ascendente, né? Que a pessoa ela está sendo regida aqui pelo signo de Áries. A casa 2, que vai falar sobre dinheiro e recursos, vai ser Touro. A casa 3, que vai falar sobre a comunicação da pessoa, vai ser aqui em Gêmeos e assim sucessivamente. Então, o que eu já tenho aqui de informação importante, tá? O Sol está saindo da casa 4 e indo para a casa 5. Lembra que a gente viu lá que era um ponto importante? A gente também viu que Vênus estava saindo da casa 5 e indo para a casa 6. Né? Aliás, ela está saindo de Leão e indo para o signo de Virgem, que se a gente considerar o signo de Áries como casa 1, isso significa sair da casa 5 e ir para a casa 6. Tá? O que é a casa 5? É diversão, é prazer, né? E o que é a casa 6? É o cotidiano, é o trabalho, tá? O que saiu no jornal para o signo de Áries nesse dia? Vamos dar uma olhada? Eu peguei aqui como referência o horóscopo da Folha, tá? Que é feito pelo Personari, tá? E foi publicado no dia 19/7 o seguinte texto, tá? Como Vênus adentra a área do cotidiano, olha lá, Vênus saindo aqui do prazer e indo para o cotidiano,
rotinas prazerosas tendem a ser beneficiadas. Por quê? Vênus é o símbolo do prazer, é o símbolo daquilo que é mais agradável, aquilo que é mais sutil. Então Vênus está saindo da área da diversão e entrando na área do cotidiano, ou seja, rotinas prazerosas. Essa foi a interpretação que o astrólogo quis trazer aqui, tá? A Lua transita do setor íntimo, né? A Lua aqui na casa 8, que para a astrologia, isso daqui é um outro papo que a gente precisa ter em outro momento, tá? Mas atualmente as pessoas falam que a Lua representa prazer e intimidade, né? Perdão, que a casa 8 representa prazer e intimidade, porque estaria relacionado ao sexo. Eu discordo, mas tudo bem, vamos lá. Então a gente tem aqui a Lua transitando da casa 8, tá? Indo para a casa 9. Então ela tá transitando do setor íntimo ao setor de amizades, levando-lhe a expor gradualmente a sensibilidade que ajuda a interação humana e as parcerias, também favorecidas pelo ingresso do Sol no setor social. Então o Sol saindo aqui da casa 4, que é o setor da família, tá? E indo para a casa 5, que é o setor da diversão, dos amigos, né? Da festa. Então, ele está saindo do setor da família e indo para um setor social, tá? Então, foi isso que o astrólogo, a astróloga, quis escrever a respeito de Áries no dia 19/7, no horóscopo da Folha. Interessante, né? Então, é basicamente essa a lógica. Você pega o signo, põe o signo no ascendente e a partir daí você consegue fazer uma leitura de horóscopo para aquele signo. Vamos pegar um segundo exemplo aqui? Eu peguei aqui como exemplo uma pessoa que tenha nascido, tá, com o Sol em Câncer. Então são os cancerianos, tá? No dia 19/7, tá? O que a gente tinha? O Sol saindo de Câncer e indo para Leão. O que a gente tinha? Vênus saindo de Leão e indo para Virgem e a Lua saindo de Escorpião e indo para Sagitário. O que o horóscopo do jornal nos falou? Vamos lá. O Sol tende a iluminar oportunidades de melhorar a sua relação com o dinheiro ao adentrar no setor material. Então, o Sol sai aqui do setor pessoal, do setor personalidade e entra no setor do dinheiro, na casa 2, tá? Vênus nutre o seu lado sedutor ao ingressar na área comunicativa. Então, ó, Vênus saindo aqui do dinheiro, saindo da área do material e entrando na área da comunicação. Como eu havia comentado anteriormente, Vênus fala sobre prazer, sobre sedução, né, sobre tudo aquilo que é prazeroso, que é sensual. Então ela está entrando na área da comunicação, favorecendo uma comunicação mais sensual, mais venusiana, tá? Então o que o astrólogo quis expor no jornal naquele momento foi este evento, tá? A Lua transita entre o setor social e íntimo, né? Então ela estava aqui no setor social e foi para a intimidade, para o cotidiano, o que pode lhe fazer ficar mais seletiva com suas vivências. Então, saiu da festa, né, saiu da diversão e entrou aqui numa intimidade, no cotidiano, né? Então, ela passou a fazer parte aqui, entrou na casa 6, que é o nosso cotidiano, é tudo aquilo que a gente tá fazendo no dia a dia, né? Uma coisa um pouco mais corriqueira, tá? Então, a Lua, ela deu essa leitura aqui. Interessante, né? Por fim, eu quero trazer mais um último exemplo, só para a gente fixar bem aqui o que está acontecendo, tá? Então a gente pegou o signo da pessoa, colocou ela no ascendente, colocou ela na casa 1, tá? E a partir daí a gente já sabe os posicionamentos das outras casas. Então no horóscopo, tá? Eu não sei nada sobre a pessoa, não sei nada sobre os posicionamentos da casa dela, só sei o signo solar. Então eu coloquei ele no ascendente e estou fazendo essa leitura de um momento, né, do que está acontecendo no dia 19/7. E aí o que a gente está enxergando aqui? Que o Sol está saindo do setor social e indo para o cotidiano, né, iluminando o cotidiano. Que Vênus está saindo do setor do cotidiano e entrando no setor dos relacionamentos, tá? E a Lua também está fazendo esse trânsito aqui entre a casa 9, que é uma casa super especial, né? Fala sobre uma espiritualidade, até sobre a nossa filosofia de vida, e entrando aqui na casa 10, que é a nossa projeção social, né? Que é como as pessoas nos enxergam, né? Ou a nossa profissão também, né? Hoje em dia a gente enxerga as pessoas pela profissão, né? Então a gente vê a Lua fazendo este movimento aqui, tá? Vamos ver o que saiu no jornal, o que foi falado no horóscopo sobre isso? Então vamos lá, Peixes, né? Busque dedicar a aprimorar a sua qualidade da rotina e das parcerias que se desenvolvem
no cotidiano, visto que o Sol adentra o setor do cotidiano, né? Ele saiu aqui da diversão casa 5 e entrou aqui na casa 6, que é o cotidiano, tá? O Sol também representa coisas muito importantes, ele representa pessoas de muito poder, né? Então por isso aqui fica a dica do astrólogo para aprimorar a qualidade da rotina e das parcerias que se desenvolvem no cotidiano. Tá? Então seria um toque para a pessoa aqui de peixes nesse dia, que talvez ela vai conhecer nesse período aqui de Sol em Leão, alguém importante, alguém que pode ser uma parceria bacana, tá? Depois o astrólogo vem falando aqui, né? Vênus entra na área de relacionamentos, reforçando ainda mais essa questão de fazer parcerias prazerosas, parcerias valiosas, tá? A Lua se movimenta do eixo espiritual crise, tá? Possibilitando reflexões sobre a vida e lhe deixando consciente dos obstáculos. Aqui houve uma liberdade poética do astrólogo, né? Eu não sei o que ele quis dizer exatamente com eixo espiritual crise, mas a gente sabe que ele saiu aqui, a Lua estava saindo aqui desse posicionamento do espiritual e entrando num posicionamento um pouco mais social. Mas então, assim, basicamente, o que a gente vai olhar no horóscopo é isso. A gente pega o signo da pessoa, põe ele no ascendente, os próximos signos passam a ser as casas e assim a gente consegue fazer uma previsão diária, um horóscopo do que acontece na vida daquela pessoa. Interessante, não é mesmo? O que a gente aprende com isso, tá? Qual que é a finalização desses dois vídeos que eu quis trazer para você, tá? A parte 1 e a parte 2. Bom, vamos lá. Que primeiro que o horóscopo ele tem origem no termo grego e ele se refere a momento, hora, ou horos, né? Mais ver e enxergar, que é o scopus. Então, horóscopos ele é o ascendente, ele é tudo aquilo que está sendo visto, está sendo enxergado pelos astros que nascem no céu naquele instante. Então, o horóscopo ele tem a ver com enxergar o momento, tá? É o ascendente. Para desenhar o mapa astral ou descobrir o seu horóscopo, é mandatório ter tudo isso daqui de referência, dia, hora e local do evento, tá? Então, o mapa natal, o mapa do lançamento do seu produto, o mapa da fundação da sua empresa, tudo isso parte, tá, deste olhar de dia, hora e local, tá? Para você saber o seu mapa astral completo e aonde fica cada uma daquelas casas, tá? Os horóscopos comerciais, eles são uma alternativa criativa para quem não tem ou para quem não possui esses dados do nascimento, tá? Eles se baseiam num conceito antigo de importância de cada elemento, né, no caso o Sol e o Ascendente, colocando os dois dentro do mesmo espaço, para que a gente possa saber mais ou menos ali o que são as outras áreas, as outras casas da vida, tá? Então o horóscopo ele não é necessariamente, ele não é ruim, tá? Ele não é falho, ele é uma alternativa caso você não tenha esses dados todos do seu nascimento, tá? Para mim, no meu caso, por exemplo, ele não funciona muito bem, tá? Eu tenho o meu Sol posicionado na casa 9, tá? Isso significa, perdão, posicionado na casa 8. Isso significa que se eu pegar o meu signo solar, Escorpião, e colocar na casa 1, todas as outras casas não vão bater com as casas do meu mapa astral, né? Então, quando algum planeta estiver passando ali pela casa 8, o horóscopo vai falar que está passando pela minha personalidade, mas eu sei que no meu mapa ele está passando por uma outra região, ele está passando por uma região de crise, uma região de alguns problemas, tá? Então isso é muito importante, eu ter consciência de que se eu souber o meu ascendente, é muito melhor eu ler o horóscopo do signo ascendente do que o horóscopo do meu Sol, porque aí sim as casas vão bater, né? Então, por exemplo, se eu sei o meu signo ascendente, e no meu caso, meu ascendente é peixes, vale muito mais a pena eu ler o horóscopo de peixes, tá? Porque eu sei que o astrólogo, quando pensou nesse horóscopo, ele considerou que Áries era a casa 2, que Touro era a casa 3, e isso bate com o meu mapa astral. Então eu consigo saber qual é a visão que o astrólogo tem sobre o céu daquele momento, dentro de um mapa muito mais parecido com o meu. Então, se você já sabe o seu signo ascendente, observa ele no horóscopo, né? Quando você for ler o horóscopo de jornal, leia o seu signo ascendente, além de ler o Sol, tá? Isso vai te dar talvez muito mais informação, uma informação um pouco mais precisa sobre os movimentos daquele dia no seu mapa astral, tá bem? E aí que eu quero trazer um bônus para você, né? Você deve ter reparado em toda essa nossa explicação sobre as casas e como isso é medido, que a casa 12, tá?
ela é uma casa bastante singular e ela fala sobre coisas muito tristes, né? É as costas, né? Se o ascendente é a nossa face, a casa 12 são as nossas costas, né? Tudo aquilo que acontece que a gente não espera, que a gente que a gente não vê chegar, tá? Então, tradicionalmente, na tradição astrológica, a casa 12 sempre foi uma casa de crises, uma casa de problemas, tá? E aí, se eu não sei o meu mapa, mas eu considero que a casa 1 é o meu signo solar, o que vai acontecer? A casa 12 vai ser o signo anterior ao meu, né? Então, se eu sou escorpiano, por exemplo, e eu trago aqui escorpião para ser a minha casa 1, automaticamente Libra passa a ser a minha casa 12. Foi daí que surge, tá, essa ideia de inferno astral, tá bem? Então, o inferno astral seria, em teoria, a passagem do Sol pelo signo anterior ao meu, tá? Anterior ao meu signo solar. Isso faz sentido? Não faz o menor sentido. No meu caso, por exemplo, como eu já comentei, eu tenho o Sol aqui, posicionado na casa 8, em Escorpião, tá? Então, a minha casa 12, na realidade, ela acaba sendo o signo de Aquário, tá? Então, para mim, se tem algum lugar do mapa que pode ser mais sensível, é quando está acontecendo alguma coisa aqui no signo de Aquário. Então não adianta eu querer pensar que quando o Sol está passando por Libra, que isso seria mais ou menos a minha casa 7, tá? Que isso vai ser um problema. Muito pelo contrário, quando o Sol passa por Libra, está afetando meus relacionamentos, está afetando o meu casamento, está afetando outras coisas, e de uma maneira até positiva, né? Porque o Sol ele fala sobre coisas positivas também. Então, para mim, é muito mais relevante olhar com cuidado essa informação, porque não é meu inferno astral quando o Sol está passando por Libra. Ah, mas vai ser seu inferno astral quando o Sol estiver passando aqui pela sua casa 12 correta, né, que seria o signo de Aquário? Aí é uma questão de interpretação, né? Eu não enxergo dessa forma. Eu não acho que o Sol posicionado na casa 12 vai trazer algum tipo de inferno astral, né? Eu particularmente não acredito nisso, tá? Não existe ali uma literatura que fale que isso é significativo de uma maneira negativa, tá? Então, eu acho que isso é muito mais uma superstição que foi criada com base nesse olhar da astrologia do que necessariamente uma realidade. Bom, carece de pesquisa. Então, se você é um pesquisador, se você é um pesquisador aí da astrologia, faça aí as suas anotações, faça aí os seus estudos. A princípio, eu não consigo enxergar isso como algo negativo, porque no meu mapa, quando o Sol está passando por Aquário, não é necessariamente ruim. Ele faz aspectos, ele tem uma série de outras situações que acontecem aqui que valorizam bastante essa minha casa 12 quando o Sol está passando por ali. Então, inferno astral, eu sempre coloco isso para os meus alunos, para os meus clientes, inferno astral não existe. Tá bom? Se você discorda, se você acha que é outra forma, que eu estou equivocado, ou então quer contribuir com a sua visão também, fica muito à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, tá? Não esquece de clicar no sininho aqui no canto, de se inscrever no meu canal, porque novos vídeos virão e aí eu quero também te mostrar coisas muito mais interessantes para a gente poder discutir, tá bom? Esse é um espaço para a gente poder falar de boa aqui sobre astrologia, então fique muito à vontade para deixar o seu comentário e deixar a sua opinião aqui também, tá bem? Bom, então a gente encerra esse vídeo em duas partes. Eu sou o Matheus Fardim e você fique muito à vontade para me acionar em qualquer um dos meus canais. Até o próximo vídeo.